Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre a crise do Império Romano, esse grande império que chegou ao fim, né? Então, como que começa esse fim do Império Romano? Primeiro a gente vai ter o fim do período chamado de Pax Romana, que vai ser um período de mais ou menos 200 anos ali da história, do início ali da história do período imperial, né? Depois do Otávio Augusto, o primeiro imperador. Então, o que foi esse período de Pax Romana? Nesse período a gente vai ter algumas coisas importantes. O Império Romano ele vai se organizar, suas fronteiras, a gente vai ter um período de fartura até de trigo para a plebe, né? Vai ser um período em que vão ser poucas revoltas, a gente vai ter poucas revoltas da população, e Roma também vai conseguir controlar, ter uma estabilidade política ali com seus imperadores. Aqui o professor trouxe um quadro sobre o período da política do pão e circo, que era uma política de você entreter a população e você distribuir o trigo para a plebe, né? Então dar o pão e o circo. Né? Aqui a gente tem um quadro do século XIX, né? Sobre os cristãos, né? Que eram lançados ao Coliseu ali para entreter essa população, tá bom? Lançados às feras e tudo mais. Mas a gente vai ter o fim dessa Pax Romana, para a gente chegar numa crise. Vai ser totalmente o contrário do período da Pax Romana. A gente vai ter instabilidade política, a gente vai ter um aumento do preço dos alimentos, a gente vai ter a desvalorização das moedas romanas. Como que se desvaloriza uma moeda? A gente tem na composição dessas moedas ouro e prata, né? E outros metais que eram só para compor ali o restante da moeda. Então o imperador ele vai tirar quantidades de ouro e prata, diminuindo o poder de compra dessa população, que vai acabar se revoltando muito a partir do século III, tá, pessoal? Para acrescentar ainda, nós temos as invasões bárbaras. Então, além das crises internas, nós vamos ter também as crises externas, tá? Então, um fator determinante para essa crise vai ser essas invasões corriqueiras. Quem que eram esses bárbaros? Né? Eles viviam ali na região da Germânia e eles vão acabar cada vez mais entrando no território romano. Aqui a gente tem a representação dos hunos, que são cavaleiros aqui, como a gente pode ver, e eles também são um dos povos germânicos que vão invadir esse território romano constantemente. E qual vai ser a solução para a crise? Né? O imperador Diocleciano, então, ele vai criar a chamada tetrarquia em 285. O que era essa tetrarquia? É só a gente lembrar lá do segundo triunvirato da República, em que a gente tem o império dividido em 3 partes. Aqui vai ser em 4, né? Tetrarquia. E ele vai dividir o território e cada território terá um imperador diferente, dominando esse território. Porém, a gente vai ter essa tetrarquia por pouco tempo. E o Constantino ele vai se tornar o único imperador, né? E ele vai passar então a capital do império lá para Constantinopla, já que a região ocidental estava sofrendo com diversas invasões, até a própria cidade de Roma também estava sofrendo diversas invasões. Então, Constantinopla, aqui como vemos no mapa, vai se tornar a capital do Império. Posteriormente, nós teremos, então, a divisão do Império em Oriente e Ocidente. Quem vai fazer isso vai ser o Teodósio, né? Ele vai dividir, lá em 395, o Império do Oriente e o Império do Ocidente. Aqui a gente tem um mapa em vermelho do Ocidente e em roxo a parte oriental, tá? Aqui os hunos, eles são um povo que eles eram nômades ali, ficavam circulando na região da Ásia e na Europa, e eles vão empurrar muito, a gente vê pelo mapa esses domínios, eles vão empurrar esses povos germânicos, eles vão ser cada vez um fator muito determinante para os povos germânicos terem que entrar cada vez mais no Império Romano. E essas invasões, então, vai acabar provocando uma grande leva de povos germânicos no território do Ocidente, e esses povos eles vão se instalar então nessa região aqui, né? Então eles vão se assentar, como vocês podem ver. E a gente vai ter então o fim do Império Romano no Ocidente, com esse assentamento dos povos. Beleza? Então neste vídeo nós falamos sobre a crise do Império Romano. Espero que vocês tenham gostado e até breve.